Bem, o que eu trouxe hoje para vocês é um raio-x da operação de desenvolvimento da IBM no Brasil. A gente acaba não falando em muitos detalhes das estruturas de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, mas para esse evento eu achei bem interessante mostrar como essa organização ela foi fundada aqui no Brasil, qual foi a trajetória dela, e a razão disso é que você montar um laboratório de desenvolvimento de uma empresa como a IBM, que tem cento e tantas opções, são muitos países, mais de 100 países que a IBM opera, é uma trajetória também de empreendedorismo. Trazer esses postos de trabalho para o Brasil exige bastante esforço. Então, ainda que seja um laboratório dentro de uma grande corporação, essa estrutura possui similaridades com outras empresas, startups ou empresas de médio porte. Então, dentro da minha rede de relacionamento, eu tenho alguns amigos empreendedores e a gente consegue trocar informações que são muito parecidas dos desafios do mercado. Então, eu espero que possa adicionar alguma coisa e também se conecta muito com o que o Nelson falou, porque a IBM realmente é uma parceira de software livre. Ela faz isso para ter lucro, é óbvio, não é uma empresa filantrópica. Eu concordo com o Nelson, mas a IBM entende o poder do software livre, o quanto quão mais fácil você consegue evoluir algumas tecnologias tendo milhares de pessoas trabalhando nela. Então, aquele investimento que o Nelson mostrou, ele continua. Por coincidência, o grupo, dentro daquele anúncio de 1 milhão, o grupo que veio para o Brasil faz parte do meu lab, então a gente vai poder falar disso também. Acho que vai ser E também eu fui seu vizinho lá, Nelson, eu estudei na FEA, então eu sou da USP. Talvez se nós juntarmos as duas universidades, a gente vai ter mais startups, né? Então tem um pessoal pensando em abrir empresas sem muito conteúdo, do outro lado muito conteúdo e talvez pouca visão de negócio. Talvez um casamento pode ser uma chave para o sucesso. Então, meu nome é Fábio Scopeto, eu sou líder do laboratório da IBM há 7 anos, e aí o laboratório tem 7 anos. Eu vim de uma empresa que foi adquirida pela IBM, e foi essa a razão de termos hoje um laboratório aqui. A IBM adquiriu uma pequena empresa que se chamava MRO Software, isso em 2006, e em 2007 nós usamos a semente dessa empresa para criar a organização que eu vou apresentar hoje. Vamos passar aqui. Dentro de um laboratório nós temos várias funções básicas. É óbvio que o desenvolvimento de soluções e produtos é a mais básica, mas eu elegeria as 3 primeiras como o nosso core business. Então, primeiro, desenvolvemos nossas soluções, nossos produtos, enquanto eu estava escutando nossos colegas aqui no painel anterior, para mim hoje, quando a gente fala de estratégia de mercado para vender software ou tecnologia, aliás, o meu discurso vai ser muito focado em software, que é a minha área. Eu sei que quando a gente fala de TI tem muito mais em volta, mas quando se fala em software é muito difícil hoje você focar em um único país. Na medida, a gente está passando uma disrupção, o modelo antigo, ele vai acabar. Quando eu escutei os nossos colegas falando, a gente não tem uma estratégia, pensei que isso é ruim, por não ter uma estratégia, mas pode ser bom, porque a gente pode começar já olhando para um mercado que vai emergir. O usuário, seja ele de cunho pessoal ou corporativo, ele não vai consumir mais o software como a gente costuma ver, montar o seu pequeno data center, comprar uma licença. Eu concordo com o Nelson quando ele diz que o lucro realmente não está na licença. Hoje o software, e esse já é um termo até interessante, que hoje virou um jargão, né, o as a service, o software as a service, mas ele virou jargão antes mesmo de acontecer aqui no Brasil. Hoje o cliente não quer mais montar um grande data center, salvo grandes bancos, né? A gente tem aplicações de negócio
específicas que ainda esse modelo vai perdurar por bastante tempo. Mas aquele pequeno, médio empresário, e um dos colegas até falava, acho que foi o João, muita gente ainda não usa um ERP, talvez justamente pelo medo de ter um servidor, uma infraestrutura, por não querer pagar o preço de uma licença, ou então por temer o software livre, por achar que não vai encontrar mão de obra. A gente ainda tem muito isso, né? O cara ter medo de não achar alguém para suportar, e isso é uma grande bobagem. Então, o modelo, o mercado de software, ele está sofrendo uma disrupção. Em alguns anos, eu não sei se 5 ou 10, ele não vai mais, a gente não vai reconhecer. Se a gente montar a nossa estratégia olhando esse landscape que existe, que a gente consegue visualizar hoje, não vai dar uma estratégia que vai posicionar bem no Brasil. O modelo de comercialização de software mudou. A licença vai virar uma coisa do passado. As pessoas vão comprar com o seu credit card, com o seu cartão de crédito, isso em qualquer país. Então não adianta a gente só pensar, vou fazer uma política para vender meu software no Brasil. Mas e se alguém quiser comprar na Argentina ou na Índia com o seu cartão de crédito? Hoje, dentro das próprias corporações, o comprador já não é mais o cara de TI, o CIO, o cara que tinha o poder de compra de soluções. Hoje, um diretor de RH pode decidir comprar uma solução e ela pode ser as a service, ou seja, ele não precisa nem conversar com o time de IT para garantir que vai ter uma infraestrutura apropriada. Eu não estava na linha aqui da minha apresentação, mas escutando os nossos colegas, hoje, para mim é muito difícil montar uma estratégia com o landscape atual. Acho que as coisas estão mudando muito rapidamente e talvez a gente deva ter um olhar um pouco mais arrojado para isso. Continuando aqui, se você faz um software, você vai ter que suportar. Então isso é um problema para pequenas empresas. É um desafio para corporações como a IBM, que dirá para empresas menores. Então aqui no Brasil a gente tem um grande centro de suporte. E tem um ponto interessante sobre suporte. Também um dos colegas falava do modelo da Índia, da agressividade, baixo custo. E na medida que eles operam esse baixo custo, muitas empresas montaram seus centros de suporte na Índia. Aliás, eu estou falando longe, eu não sei se está dando para escutar. Tá, né? Muitas empresas migraram seus centros de suporte, que muitas vezes é visto como algo de baixo valor agregado, para países como a Índia. Mas esse também modelo tem uma disrupção. Muitos dos clientes hoje fazem questão de ter o seu suporte. Ele até abstrai a ideia de que o seu produto está sendo criado numa ilha em algum lugar, que ele não conhece. Mas a pessoa que ele vai ligar, ele quer que fale a sua língua, entenda a sua cultura, esteja próximo o suficiente para que ele tome um táxi e possa encontrar. Ou, no máximo, um avião. Então, está tendo uma mudança dramática. Eu não sei como os indianos vão responder a essa mudança. Eu sei que muitas das empresas hoje na Índia, e a IBM é uma grande empresa na Índia, começam a migrar para áreas de maior valor agregado. E a terceira área, igualmente importante, é justamente a nossa área de open source. A gente tem o time de Linux, ele surgiu um pouco depois de 2001, acho que 2003 a gente começou a colocar as primeiras pessoas. Inicialmente o trabalho era suportar, contribuir para a comunidade, mas também é óbvio adaptar o Linux para que ele rodasse bem nas ofertas IBM, seja de hardware e de software. Então, os dois lados ganhavam, pelo menos assim a gente enxerga. Agora esse time está bem maior, ele está envolvido com outros produtos, outras comunidades que hoje se fala bastante, né? OpenStack na parte de cloud, Hadoop na parte de Big Data. Então é um time bem envolvido com a comunidade de open source. Alguns deles trabalham exclusivamente para contribuir com a comunidade, outros para criar produtos IBM que rodem bem nessas ofertas. O restante dos pontos, o laboratório ele vai além desses 3 pontos principais. Você tem que
fazer o enablement dos parceiros que estão aqui no país, você tem que garantir que os seus, acho que algum dos colegas, foi justamente o Gil, falou, olha, a gente não precisa de empresas grandes para certos problemas. A IBM, na verdade, compartilha dessa visão, na medida que ela tem um ecossistema enorme de parceiros, de empresas melhores que realmente aumentam a capilaridade e conseguem alcançar clientes que a IBM sozinha não conseguiria. Então a gente também faz esse suporte. A gente tem relacionamento com universidades, infelizmente não é tanto ruim, mas aqui em São Paulo com a Poli, o professor Zulfo, e na Unicamp a gente tem um pequeno lab dentro da Unicamp em que a gente faz projetos de R&D em parceria. Mas nós estamos sempre abertos para discutir, que a gente puder ajudar, é claro, vocês nos ajudar também. Eu sei que eu tenho um contato com o pessoal que não visita. Ótimo. Porque a gente, na verdade, todo mundo falou de talento e a corporação também sofre muito essa questão do talento, não são só as pequenas empresas. A gente também, por ser uma empresa de tecnologia, a gente também lamenta a perda de grandes talentos indo para os bancos. Porque a gente poderia ter eles nos laboratórios, criando grandes soluções. E, finalmente, o Local Market Perspective. Isso é o trabalho que a gente faz de tentar entender o Brasil e garantir que as ofertas da IBM, que a gente, na verdade, tudo que é feito nesse laboratório, ele é vendido em qualquer lugar do mundo. Até por isso eu acabo preferindo essa visão. Eu acho que o empreendedor brasileiro que tiver essa visão, talvez ele tem um mercado maior. Se começar desde o dia 1 pensando que qualquer pessoa no planeta pode comprar o software dele, não só um brasileiro, eu acho que o business case dele é mais forte. Mas essa é a minha visão e até porque esse é o meu dia a dia. Tudo que a gente faz aqui a gente vende no mundo inteiro. Então, ainda assim, aprendemos aqui com o Brasil. Quando a gente fala de natural resources, recursos naturais, a gente tem um lugar melhor para entender como funciona esse business e o que a gente pode fazer para ajudá-lo. Então, contribuímos sim com o que acontece aqui no Brasil para que as ofertas globais da IBM tenham um pouco do nosso flavor, né, o sabor brasileiro. Vou passar um pouco mais rápido, até quando eu tenho. Mas controle aí. Previsto até às 18. Tudo isso? Ah, eu tenho até às 18 é o Luiz fechar, né? Não, acho que ainda tem mais uma rodada. Mas ainda tem mais. Tá bom. Bom, me avisa quando estiver próximo. Tem uma linha do tempo. O que acontece, pessoal, como qualquer empresa, se eu for muito caro, a corporação vai fazer em outro lugar. Se qualquer outro país onde a IBM operar tiver o mesmo valor que hoje eu entrego, que o meu grupo entrega, um valor com um custo mais baixo, eu vou sofrer a mesma competição que uma startup sofre. Então, as políticas governamentais, a questão de impostos, custo do trabalho, o Gil falou da lei da desoneração, foi uma bênção para mim essa lei, porque não é fácil, a gente compete com qualquer outro país. É óbvio que o Brasil, sim, eu concordo com o ponto de que temos talentos, porque temos, mas a nossa estrutura hoje joga contra. Então, nessa trajetória, foi difícil, a cada etapa a gente teve que convencer que valia a pena fazer aqui no Brasil, valia a pena trazer esses postos de trabalho para o Brasil. E o que começou com uma aquisição da MRO passou a ser um laboratório de uma pequena brand da IBM, de uma marca, para aqueles que conhecem as marcas internas, a gente era um laboratório de Tivoli. Passado algum tempo, nós absorvemos o trabalho de todo o portfólio, que a gente chama de software group dentro da IBM, até que finalmente trouxemos o time de open source. Esse é um time que veio antes de nós. Então, esse time se agregou em 2011 para fortalecer o laboratório e as últimas transformações que acontecem no
no Lab é justamente na linha do que eu estava falando, né? Você entender o mercado, então você passar... E isso é duro para nós nerds que somos de laboratório, que trabalhamos com tecnologia. Muitas vezes a gente se foca na tecnologia e não especificamente na necessidade do cliente. Então isso é a chave para você ter sucesso no mercado de tecnologia, é servir à necessidade do cliente. Nós que somos apaixonados por tecnologia, a gente tem muita dificuldade. E parece que o brasileiro tem ainda mais. Então, essa foi uma transformação que ao longo do tempo aconteceu também no Lab da IBM. Dentro daquelas unidades, aqui talvez uma dica que a gente possa usar num plano estratégico para o nosso país. Mas hoje, como que a gente enxerga os produtos dentro da IBM? Não mais os enxergamos individualmente. Hoje, quando a gente planeja, quando a gente decide o que um laboratório vai fazer, a gente sempre olha para um problema de um cliente. Então, o que podemos dizer aqui do Laboratório do Brasil? Eu não sei se dá para ler, as letras estão muito pequenas, mas ali tem Software Capabilities. O Lab aqui do Brasil ele tem 4 especialidades, então não são 3, são 4. Também não são 3. Mas a gente hoje é especializado no que chamamos de gerenciamento de ativos, sejam eles físicos ou digitais, e também de propriedades. Então, a gente chama de Asset Facilities Management. Até pela herança da MRO, que era uma empresa especializada nisso, a gente trata desse assunto. Não paramos de falar em produtos. Isso é outro ponto para as empresas brasileiras. Não se apaixonar por um produto, e sim pelo problema que você está resolvendo. E a gente adiciona a essa lista a parte de Application Lifecycle Management, para aqueles são os PICs, toda a parte da IBM que suporta o desenvolvimento, né, mais conhecido como a brand de Rational. E também outras áreas ligadas a Big Data, que é Data Management e Data Warehousing. Então essas são especialidades, não necessariamente produtos, que hoje nós construímos nesse laboratório. A gente tem alguns centros de excelência, de tecnologias móveis, acho que não precisa detalhar isso aqui. A parte de open source é a parte mais próxima da universidade, então diz muito do que o Nelson está falando, né? É o pessoal que trabalha com a visão de colaborar com a comunidade, de gerar. É até muito interessante que os funcionários das áreas de open source na IBM, eles buscam tanto quanto a reputação dentro das suas comunidades, que eu acho, e aí você me corrige, Nelson, eu acho que essa é uma das maiores moedas dentro de uma comunidade, né? Você se sente feliz não porque você ganhou dinheiro, mas porque alguém te reconheceu, porque o seu código está sendo usado, elogiado. Então, é interessante quando a gente vê o time que trabalha em open source, eles têm uma paixão diferente e se movimentam, né, se motivam além da questão salarial ou qualquer recompensa material. E como eu disse, esse é um time que hoje trabalha não só com Linux, né, coisas como OpenStack, Hadoop, acho que com certeza vocês já escutaram ou vão escutar bastante. Essa parte eu já falei para vocês do suporte, acho que só um ponto aqui. É muito fácil você pensar em construir um produto e não pensar tanto em suportá-lo. Esse é o jeito mais fácil de perder um cliente, o garantir que você não vai vender de novo para ele. Então, a atenção é dobrada para a questão de suporte. O modelo mando para a Índia já não atende tanto assim. Os nossos clientes hoje buscam uma experiência melhor que isso. Alguns desafios que eu tenho, aliás, são os mesmos desde que começou esse evento aqui do Luiz, a gente vem falando disso. Então, talento. Não está fácil. A gente que tem grupos grandes, né, as corporações são grandes consumidoras de talentos, não é fácil, tem a competição de outras grandes empresas, como bancos, mas eu acho que a questão é justamente na educação, não está chegando gente no mercado o suficiente, porque eu até vejo como normal essa competição.
entre empresas pelos grandes talentos, mas na medida que a base, e como você resolve isso? Empresas como a IBM têm mecanismos muito sólidos para formar talentos, né? Na medida que a pessoa tem o potencial, a gente consegue formar de forma bem eficaz. No entanto, hoje já não chega tanta gente assim no mercado. Ou chega a mesma quantidade que chegava, mas a demanda está cada vez maior. A questão do inglês mais uma vez eu concordo com o Nelson, chega a ser absurdo, né? Você pensar em alguém no mundo da tecnologia que não fale bem a linguagem. Existe essa lenda do inglês técnico. Eu não sei quem inventou esse termo, mas é uma grande armadilha e virou uma muleta também para o camarada que ele aprende esse inglês que ele chama técnico, que para ele consegue ler alguma publicação e é isso, não consegue escrever, tampouco falar. Muita gente está ficando nesse inglês técnico e quando você trabalha num ambiente global, então o trabalho do laboratório aqui, eu não faço nada inteiro. Essa é a grande verdade. Os laboratórios da IBM, as grandes empresas, dificilmente você vai encontrar alguma que hoje tem toda a operação de um produto de ponta a ponta, estudo de mercado, design, arquitetura, codificação, teste, globalização, documentação, hosting, a parte de serviços, muita coisa. Isso geralmente vai ficando para os lugares onde a gente tem mais valor e um custo mais adequado. Então, na medida que esse trabalho está distribuído, os talentos passam a ter que dominar a língua comum nesse mercado. Se você vai falar com o indiano, ele vai falar em inglês. Aliás, os indianos, eles têm esse problema, eles só não sabem. Porque na cultura deles, eles aprendem desde a escola e é como se fosse a segunda língua. Mas eles têm bastante dificuldade. Os indianos que vão progredindo no mundo dos negócios são aqueles que conseguem fazer aulas de redução de acento. O inglês original do indiano, que eu comparo com o nosso inglês técnico aqui, ele não é suficiente para você ter sucesso nesse mercado. Segundo, a questão de custo é a estrutura, não adianta falar aqui, os nossos colegas, obrigado, os nossos colegas já falaram bastante. Eu ainda sofro com a questão do câmbio, né? Então, como eu sou pago dentro de uma corporação em dólar, eu fico caro ou barato, dependendo da época, você tem que planejar em cima disso. Então, além de toda a nossa estrutura, que às vezes me deixa sem fôlego aqui, ainda temos as questões estruturais. E finalmente, esse conceito da corporação, do desenvolvimento, que ele é integrado globalmente. Eu vejo que mesmo uma pequena empresa, uma startup, pode pensar dessa forma, em desenvolver com parceiros. Hoje o software sofre uma transformação, dependendo da aplicação que você está falando, você simplesmente vai fazer uma composição de serviços, você não vai codificar mais do zero. O open source ele ajuda muito nesse modelo, porque muito está sendo feito já, não tem por que você refazer. Então, acho que o empreendedor, o empresário brasileiro, se ele pensar dessa forma, em trabalhar globalmente, porque eu acho que é até a questão da nossa cultura, né? De muitas vezes você sentir, eu sou uma pequena empresa e minha operação tem que ser pequena. Não é por aí. Acho que por menor que seja uma startup, ela pode pensar em consumir uma tecnologia indiana, se o modelo de negócio dela permitir. Eu tive indiana, mas poderia ser suíça. Então, esse é um outro ponto para que a gente visualize na estratégia do nosso país. Para encerrar, alguns pontos que estão quentes, né, que são parte do que eu chamo dessa disrupção na indústria do software. Hoje, o usuário corporativo, ele não quer ter uma experiência diferente da que ele tem no seu iPhone. Ele quer que a experiência no seu trabalho seja tão agradável quanto. Então, aqueles trambolhos por causa de aplicações feias, ou que exigem muitos cliques, ou que não tem uma performance adequada, isso vai tirar muita gente do mercado. Aqueles que não olharem da forma que Steve Jobs olhava para os seus produtos, vão sair do mercado. E é uma transformação. As novas gerações que chegam hoje no mercado,
e não só falo nas empresas de tecnologia, mas aqueles que vão comprar a tecnologia, são gerações ainda mais novas que a nossa. E essas pessoas já vêm com poder de compra na sua empresa. Lembre-se, em algum momento, as corporações vão comprar aplicações com cartão de crédito. Isso não é tão absurdo quanto soa. Então, a questão de design visual e user experience. Então, você ter a experiência, hoje o trabalho e a sua vida pessoal, de certa forma, elas se misturam, né? A gente está assistindo esse debate e a gente já interagiu com alguém na nossa casa e da mesma forma, quando a gente chegar em casa, a gente vai fazer alguma coisa do trabalho. E, por isso, a experiência já não pode mais ser tão diferente. O segundo ponto é que eu chamo de entregar releases ridiculamente rápidos. Da mesma forma, quando vocês usam o Facebook, sem atualizações, não sei, em ciclos de e-mails, 15 dias, ou WhatsApp, o ponto é, muitas vezes vocês mal percebem que a aplicação que vocês usam foi feita um update, é muito rápido. E hoje a mentalidade na indústria de software, ou pelo menos na indústria corporativa, é que você tem um release uma vez por ano. O usuário não vai aceitar mais isso. Ele não só não vai aceitar ter novas features, novas funcionalidades depois de um ano, mas ele quer que essas funcionalidades sejam, uma vez instaladas, que ele consiga desligá-las se não deu certo. Da mesma forma que você pode apagar uma app que está causando algum problema no seu device. Da mesma forma que ele não quer mais esperar um ano e também não quer que um ano depois ele tenha que ficar um mês para fazer uma implantação. Ou então uma semana, na melhor das hipóteses. Ele quer que seja rápido. Que ele consiga dar o feedback rápido e que ele consiga desistir dessas novas funcionalidades. Então, isso também é uma disrupção no modelo da indústria. Se o investidor brasileiro ele ainda se apegar, né, como a gente está comendo, o que me assusta é que a gente está começando um plano. Se o nosso plano for construído com olhar no que está acontecendo hoje, a gente vai falhar. E por último, o as a service. O pequeno, aqueles 31%, não, 60 e poucos que não usam o ERP, eles não vão montar um data center. Eles não querem comprar grandes caixas, grandes servidores para rodar suas aplicações. Geralmente são pequenos negócios. Eu suponho, João, a maioria são pequenos. Esses caras, eles não vão investir. E eles também não vão pagar licença. Eles vão pagar a mensalidade que couber no bolso deles. Isso é o as a service. Então, mais uma vez, o nosso plano tem que prever isso. Licença de software ainda vai ficar durante algum tempo. Não sei até quando. Luiz, eu acho que é tudo. Obrigado, Michel. A gente lá passamos por algumas experiências com software livre e com software proprietário. Um dos grandes problemas do software proprietário é que o desenvolvedor na ponta, eu acho que ele está, quer dizer, estou falando para uma empresa pequena, mas ele está mais acostumado com trabalhos comoditizados. Então, enquanto que o software livre, a gente sentiu uma grande evolução aí das diversas comunidades para as customizações que se precisa. Mas a minha dúvida é o seguinte, daí eu faço uma pergunta aí para o Nelson. Por exemplo, tem duas comunidades aí, a Drupal, o Drupal e a Zopicon. Lá atrás, a primeira rede social para discutir políticas públicas foi o Projeto Brasil e o Zopicon. E daí nós chamamos um desenvolvedor e falamos, você quer tal funcionalidade? Queremos. Quer outra? Queremos todas. E daí travou tudo. Morreu o projeto. Hoje não, hoje já tem muito mais preocupação. Mas qual que é a garantia de continuidade? Por exemplo, você tem uma guerra de informações entre as duas comunidades, vem os outros e falam, não, mas a Drupal é uma fundação que a qualquer momento pode tirar, pode impedir o desenvolvimento. O que se tem? Como que um usuário pode definir a sua comunidade aí e ter segurança sobre ela? Bom, tem a resposta cínica e a resposta um pouco melhor. A resposta cínica é, não tem. Como é que você escolhe uma empresa que você vai comprar o seu carro, que você vai reformar a sua casa? Você deve ter um risco. Toda escolha. Você vai ter alguma coisa ali no mercado que você vai tentar avaliar. Não, pode dar errado, né? A firma pode falir.
vai saber. Então, assim, sempre você tem esse risco. De maneira geral, eu considero que esse risco do software livre é menor, porque na pior das hipóteses, você tem o software na mão, você paga um infeliz, você não entende nada desse negócio, vou pagar você 3 meses para você entender o problema. Já é melhor do que um software, empresa que faz software fechado. Mas, de fato, garantias você não tem. Mas, enfim, o que você vê, normalmente, no caso do... O que acontece? O Drupal, em particular, o software não sei bem a quantas anos, porque o software é muito grande, o sistema todo é muito grande, e ele, até por conta disso, ele tem uma comunidade relativamente pequena, inclusive de usuários. Mas o Drupal, ele é enorme, gente. Tem uma quantidade enorme de pessoas envolvidas no desenvolvimento, uma quantidade enorme de pessoas envolvidas em prestar serviços, e uma quantidade enorme de usuários. Então, assim, não tem como esse negócio sumir do mercado, porque se sumir do mercado, vai ter um monte de gente precisando gastar dinheiro em cima dele. E alguém vai pegar esse dinheiro, certo? Então, esse é um caso fácil. Agora, tem casos que é mais difícil. Tem casos que você vê lá que é um projeto pequeno, um projeto igual, sei lá, tem 3, 4 caras ali que se formaram na faculdade, não sei o que estão fazendo. É uma startup, no fundo. Se aquilo ali for para frente, beleza. Se aquilo ali falir, os caras vão trabalhar em outro lugar e você se lançou. Sempre tem um risco. Mas isso acontece com outros tipos de empresa. Talvez, com software livre, isso seja mais evidente, você enxerga mais claramente que você está dando um salto ali, às vezes arriscado. Mas esse risco sempre há. Não, mas está respondido aí. Estou dizendo a maneira de avaliar 2 comunidades distintas. É complicado, acho que basicamente tem que ver mailing list, Já atividade. ficou muito pau, já. É que eu uso. Eu estou sendo parcial, né? Nós Eu uso. Oi, boa tarde. Meu nome é Thelma, eu tenho uma pequena empresa, bem pequena, trabalho com material didático digital, né? E vocês dois referiram a questão da educação, da formação, né, no uso da tecnologia, né? E eu tenho um projetinho, assim, que eu acalento com muito carinho e que espero conseguir desenvolver, né, que é trabalhar com a alfabetização digital, né? Porque realmente eu eu vi um documentário tudo sobre o Plan Ceibal no Uruguai, não sei se vocês já ouviram falar. O Plan Ceibal, eles usam aquele o OLPC, né? E eles começaram a distribuir nas regiões mais carentes do Uruguai e chegando até Montevidéu. Então, hoje, não tem criança no Uruguai, na escola, que não tem o seu computadorzinho. E é com software livre e eles aprendem, eles são alfabetizados, eles fazem a alfabetização digital desde o início. Né? Então, é uma coisa fantástica. Assim, tem um documentário austríaco sobre o Plan Ceibal, que é uma coisa de realmente comover a gente, né? Os alunos falando que eles têm que ensinar os professores agora, né? Então o professor fica sentadinho lá atrás enquanto eles estão apresentando os trabalhos que eles desenvolveram o software para apresentar. Né? Então é uma coisa fantástica. No Rio Grande do Sul está começando agora, eles estão em conjunto com o governo uruguaio trabalhando nessa questão. Né? E na realidade não é nem pergunta, é mais um comentário. E as startups, agora o governo criou o FINEP 30 dias, né? Não é bem para startup, eu já dei uma olhada lá, para empresas que têm um valor já, né, capital de giro já grandinho, mas enfim, você pode colocar lá o seu projeto e eles vão avaliar e dar um retorno, você pode até te convidar para fazer, participar de workshops e coisas do gênero, né, e encaminhar você para alguma das linhas do FINEP, de financiamento. Que era uma coisa que também, né, eu estava reclamando da outra vez lá que eu vim, que não tinha, que não chegava na ponta final e tal, já está tendo uma certa movimentação do governo em torno disso, né? Aqui no caso de São Paulo é a FAPESP que está recebendo os projetos, é para startup mesmo. E eles estão integrando, uma parte mais interessante, eles estão integrando uma verba inicial para o piloto, para mostrar a viabilidade, uma segunda para já desenvolver o sistema maior e uma terceira para divulgação também. É um sistema bem interessante. Bom, nós estamos chegando aqui, meio apertado o tempo aqui, se alguém tiver mais alguma questão, queria agradecer muito aí também aos 2 expositores aí, nós estamos hoje com uma visão multissetorial aí, muito rica mesmo. Muito obrigado aos 2.